Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema mergulho. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir um favor a você que está assistindo, para você apertar no botão de inscrever, deixar seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa pode deixar nos comentários. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que significa a palavra mergulho? Mergulho significa é um ato de mergulhar, ou também pode significar a palavra imersão, ou habilidades de nadar em água. Mas por que esse tema? Esse tema vai ser muito importante de acordo com a leitura que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a Bíblia ela faz diversas referências ao mergulho, como, por exemplo, na passagem que a gente vai ler agora, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 até o 16, que diz: Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Então, essa passagem que a gente leu, que foi em 2 Reis capítulo 5, fala sobre a cura da lepra de Naamã. A lepra, como vocês sabem, era uma doença que não tinha cura naquela época. Nos dias de hoje já tem cura, mas naquela época não tinha de jeito nenhum. E Naamã ele era o comandante do exército do rei da Síria. Como diz o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então, aqui nessa leitura que a gente fez, né, deu para vocês entenderem já um pouco da história, que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Esse grande guerreiro, ele ficou com lepra. E o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel, pedindo para que, se o meu senhor procurasse, deixa eu ver se eu acho aqui. Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra, né? Aí o rei de Israel rasgou suas vestes nessa parte e disse que o rei da Síria procurava qualquer motivo para se desentender com ele, só que daí o profeta Eliseu, escutando isso, mandou o rei de Israel chamar esse homem, que era Naamã, para curar ele, né? Então, esse profeta Eliseu depois, Naamã vai vir, né, com seus cavalos para Israel. Então o profeta Eliseu ele manda o seu mensageiro para dizer, ordenando que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele mergulhasse, ele ficaria curado da lepra, né?
Então, isso foi uma ordenança que o profeta Eliseu fez, né, que ele mergulhasse 7 vezes, como eu já disse, no Rio Jordão para se purificar. E continuando a leitura, no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então, o que a gente percebe disso é que Naamã, ele teve orgulho, né? Ele ficou indignado porque o profeta Eliseu não foi receber ele pessoalmente. E ele, assim, no pensamento dele, ele pensava que a cura dele iria ser diferente, que o profeta iria ali, iria colocar as mãos sobre ele e iria curar. Só que não foi bem assim. O profeta ordenou que o mensageiro dele recebesse Naamã e que mandou ele passar a mensagem que era para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para assim ele ficar curado. Só que Naamã, ele aqui nessa parte foi orgulhoso, ele não queria mergulhar no Rio Jordão, porque ele disse que tinha rios melhores, como aqui no versículo 12 que eu li. Não são os rios Abana e Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ele foi então embora dali com raiva. Então, continuando a leitura no versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, quando Naamã ele entendeu, né, a ordenança do profeta Eliseu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, quando ele desceu ali no rio, ele então quebrou o orgulho dele, né? E quando ele quebrou o orgulho dele e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou curado, ele ficou limpo, a sua pele ficou limpa. Aqui no versículo vai dizer, ele ficou livre da lepra. Então, o que a gente pode aprender disso, né? A gente vai continuar depois a leitura, mas que muitas vezes Deus manda uma ordenança para a gente fazer. E muitas vezes nós rejeitamos, porque a gente muitas vezes quer do nosso jeito, não quer entender o jeito que Deus quer. E isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. A gente tirar conclusões próprias antes que Deus ele nos abençoe, né? E também a gente tirar conclusões próprias antes de obedecer à ordenança de Deus. Porque tudo que Deus quer com a gente, ele quer sempre o melhor da gente. Ele sempre quer o melhor dos seus filhos. Ele nunca vai querer o mal dos seus filhos, né? E muitas vezes os seres humanos não querem entender isso e colocam na mente que quer as coisas, porque eu quero as coisas do meu jeito, e não as coisas do jeito de Deus. E isso é totalmente contra, né, os princípios da Bíblia, porque a gente tem que obedecer à vontade de Deus, independentemente de todas as coisas. E quando a gente obedece, é abençoado, né? Quando a gente resolve obedecer o que Deus pede a gente, né? Então, quando a gente obedece o que Deus ele pede para a gente fazer, e suas ordenanças, a gente é muito abençoado. Então, que a cada dia que se passa a gente possa obedecer mais à voz de Deus, ser guiado por Ele, se deixar, né, ser guiado pelo Espírito Santo e obedecer à ordenança de Deus. Continuando a leitura. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, que era do profeta Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo? Então, a partir do momento que Naamã, né, achei bonito esse versículo, a partir do momento que ele é curado, ele reconhece que não há outro Deus além do Deus de Israel. Né? E ele tenta entregar presentes para o profeta, né? Aqui ele fala, por favor, aceita um presente do teu servo. E continuando a leitura no versículo 16. O profeta respondeu,
Juro pelo nome do Senhor, a quem sigo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Né? Então é uma passagem, né, para vocês entenderem, né, a história da cura da lepra de Naamã. E agora a gente já vai para outro ponto do vídeo. E agora vamos fazer a leitura na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse versículo, né, que está escrito na carta do apóstolo Pedro, né, e nele ele descreve a identidade e o propósito dos cristãos. Né? Então, aqui, esse versículo está dizendo qual é a nossa identidade, né? Nós que somos cristãos e protestantes. Né? Então, qual é a nossa identidade? A nossa identidade é: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Então essa é a nossa identidade. Essa é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E nesse versículo também vai descrever o nosso propósito como cristãos aqui na Terra, né? Que vai dizer: para anunciar, continuando o mesmo versículo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós, que fomos resgatados, né, das trevas para a luz de Cristo, nós temos uma missão nesse mundo, que é nós que somos luz, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Isso é uma ordenança que Jesus faz em outro versículo, que não está aqui, mas que também tem a ver com esse versículo. Para nós anunciarmos também as virtudes de Deus, né? E nós temos essa missão como cristãos, que é mostrar a luz de Cristo para as pessoas, né? E nós que somos representantes de Cristo, nós somos eleitos por Jesus, nós temos que mostrar às pessoas a luz de Cristo. E nós somos imitadores de Cristo. Então, tudo que Jesus fez, nós temos que fazer e mostrar a diferença a esse mundo. Então, quando eu falo que tudo que Jesus fez a gente tem que fazer, é em diversos aspectos, como na humildade, no amor, no acolhimento que você faz a uma pessoa, no carinho que Jesus tinha pelas pessoas, né? Como, no caso, se a gente for analisar, né, as características de Jesus aqui na Terra, né, essas são características que todo cristão deve seguir, que é amor ao próximo, que inclusive vai estar nos mandamentos, né, também do Senhor. E nós temos que mostrar a diferença que é para esse mundo, um mundo cheio de trevas, e nós temos que mostrar a diferença para as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, e mostrar o quanto é bom adorar a Deus, né? E anunciar também a majestade de Deus, né? A sua maravilhosa graça, né? Como Ele nos resgatou. Então, o que é geração eleita? Geração eleita, né? Os eleitos são as pessoas escolhidas por Deus para que os propósitos divinos sejam cumpridos nelas. Ou seja, geração eleita. Nós que somos geração eleita, nós fomos eleitos por Deus, né? Nós somos eleitos, ou somos pessoas escolhidas por Deus, né? Para que os propósitos divinos, que são os propósitos de Deus, sejam cumpridos nessas pessoas, que são da geração eleita, os escolhidos de Deus, ou nos eleitos de Deus, né? E o que é eleitos por Cristo, né? Eleitos são os que o Senhor escolheu do mundo Ocumene, que é o mundo da salvação, né? E é bem interessante quando a gente fala sobre o mundo Ocumene, para quem não sabe o que é o mundo da salvação,
né? Então, existem 3 tipos de mundo, que eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque já é um tema para o próximo vídeo do canal. Mas só vou retratar sobre o mundo Okumene, que é o mundo da salvação, que é um mundo para os eleitos de Cristo, né? E sobre esse mundo Okumene vai estar em vários livros da Bíblia falando, como... vamos fazer a leitura deles, então. Como vai estar em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Só um momento, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Que esse capítulo 24 de Mateus ele vai falar sobre o sinal do fim dos tempos. E também vai falar um pouco sobre o mundo Okumene, que vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E também mais sobre o mundo Okumene também vai estar em Isaías, capítulo 53, versículo 11 até o 12, que vai dizer: depois do sofrimento daí sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque, como eu já disse, vai ser o tema do próximo vídeo. Mas esse assunto, né, sobre o mundo Okumene e também sobre os outros tipos de mundo, sempre é estudado, né, em teologia, em filosofia. Então, vai ser o tema do próximo vídeo. Voltando ao assunto, né, sobre a geração eleita, agora vamos falar sobre representantes de Cristo. Nós, cristãos, somos os representantes de Cristo em um mundo cheio de trevas, em um mundo onde, infelizmente, está contaminado pelo inimigo, a gente pode dizer, né? Que é um mundo caído e secado por medo, né? E esse mundo ele precisa da luz, que é a luz de Cristo. E nós, que somos geração eleita, somos representantes de Cristo, nós temos a luz de Cristo nas nossas vidas. E nós precisamos ser a diferença nesse mundo que está um caos. Nós precisamos ser a diferença e mostrar para as pessoas que estão nesse mundo a luz de Cristo. E nós temos aquela luz que somente tem os filhos de Deus, né? Que podem carregar consigo. São aqueles que nasceram de novo, conseguem ter essa luz, a luz de Cristo, né? E nós também somos sal da terra e luz do mundo. Na Bíblia, sal da terra e luz do mundo é uma expressão que se refere à vocação dos cristãos de viver a sua fé no mundo e transformá-lo à luz do Evangelho. Sobre esse assunto, né, eu já retratei também em alguns vídeos passados sobre esse assunto de sal da terra e luz do mundo, que nós somos. E para finalizar esse vídeo, quando se refere que nós fomos eleitos por Cristo, né, em uma eleição, quando o candidato ele ganha, há celebração e comemoração. Então, nós que fomos eleitos por Cristo, né, então houve uma comemoração, ou seja, nós comemoramos, nós vibramos de alegria, ficamos alegres porque nós fomos eleitos por Cristo. Já quando, por exemplo, o candidato ele pede a eleição, a gente pode associar as pessoas que estão nesse mundo, né, que elas estão perdendo o privilégio de estar na casa de Deus, de ser nova criatura. Então essas pessoas elas estão na tristeza, só vivendo aquilo que não agrada a Deus, né, no mundo. Então esse foi o vídeo de hoje, foi um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Esse assunto sobre esse tema mergulho é a parte 1, terá a parte 2 desse vídeo. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.